Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Para vocês que estão nos assistindo aqui pelo Instagram ou para vocês que vão assistir através do canal do YouTube da Associação dos Agrônomos. Meu nome é Jaqueline. Eu estou aqui hoje com o Henrique no podcast da EAGRAM, para falar um pouquinho sobre o dia a dia do campo, sobre drones, sobre aviação. E antes do podcast a gente tinha conversado um monte aqui, né, Henrique? Podia ter até começado um pouco antes. Mas antes do podcast, Henrique, eu quero agradecer, né, ao patrocínio da Mútua para a Associação dos Agrônomos, ao apoio que a Mútua e o CREA sempre têm pela associação. E sejam bem-vindos, então, ao nosso podcast. É mais um episódio. Então, hoje o nosso tema é Desafios na Aplicação Aérea. Por que que eu convidei o Henrique? Porque ele é piloto de avião, porque ele é piloto de drone. E ao invés de trazer duas pessoas para debaterem, trouxe uma pessoa que tem esses dois conhecimentos, né? O conhecimento desses dois mundos. Então, Henrique, preparei aqui algumas perguntas para você, tá? Algumas dessas perguntas o pessoal deixou na minha caixinha no Instagram. E o Henrique, eu até poderia falar que ele é piloto de avião, piloto de drone, atua à frente de uma revenda lá em Iviema, mas eu vou deixar que você se apresente, Henrique. Se apresenta aí para o pessoal. Tá, joia. Bom dia a todos. Quero começar, né, agradecendo a professora Jaqueline aqui pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui com ela. É a nossa influencer do agro mais conhecida aí no MS, né? Não sei se tem algum do agro aí mais conhecido, mas eu não conheço. Ela, Eu até briguei um dia com o Henrique, ele sabe disso, hein? não, mas é verdade, ela é a nossa influencer aí. E é uma pessoa assim que traz tudo com tanta clareza, né? Ela simplifica tantas coisas aí que muitas vezes a gente olha com um olhar assim que é difícil e tal, mas ela traz com uma linguagem bem fácil da gente entender. Então, é uma pessoa que acrescenta muito aí Obrigada, no Henrique. nosso dia a dia, né? Traz facilidade, traz muita facilidade para a gente entender, traz muita informação também. Então, tô muito feliz, né, Ah, com o obrigada. convite de estar aqui com você. Bom, Henrique, para começar um pouquinho, né, para o pessoal te conhecer melhor, fala pra gente que não é do dia para noite que se torna um piloto de avião, não é do dia para noite que se monta uma revenda de drones. Então, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, né? A gente conversou agora há pouco e tudo começou em 2004. Conta pra gente do Henrique de 2004, da sua trajetória até hoje, né? Tá, joia? Bacana. É bom a gente relembrar, né? Tudo que passou aí. É muita coisa, bastante coisa mesmo, né? Eu comecei em 2004 como ajudante de avião, famoso Badeco, né? Lá em Sapezal, no Mato Grosso. Eu tenho 330 mil hectares de Badeco. Foi 3 anos aí dosando, né? Abastecendo o avião, cuidando do avião, preparando cauda. Trabalhei lá no Grupo Bom Futuro, né? E assim, nesse período de trabalho como ajudante, nas férias eu ia tirando as carteiras, né? Estudando ali também, mesmo durante a safra, estudando, fazendo as carteiras. Aí o período para fazer as horas de voo, eu ia até Campo Mourão, no Paraná, fazer as horas de voo que precisava. E aí, por fim, em 2009, eu consegui fazer o curso de piloto de avião agrícola, né? Lá em Cachoeira do Sul. 5 anos depois. Exato. Quase 6 anos depois, na verdade. Foi quase Uhum. 6 anos que eu comecei no comecinho de 2004 e finalizei finalzinho de 2009, o curso de piloto de avião agrícola. Então, uma trajetória aí de muita luta, né? Porque o curso é caro, né? Era caro e ainda é caro. E eu não tinha condição, né? Tinha que trabalhar para conseguir fazer, mas graças a Deus consegui, né? Com a ajuda de Deus, né? Principalmente, Deus à frente sempre, né? E nesse período aí, entre badecagem e formação, eu dei instrução de voo também, né? Eu tenho mais de 1.000 horas como instrutor de voo também. Então, foi uma escada, né? Degrauzinho por degrauzinho. Olha E só. aí, de 2009 em diante, eu comecei a atuar como piloto de avião agrícola mesmo, né? Lá no Mato Grosso. Do Mato Grosso, eu fiz 2 safras no Mato Grosso, depois fiz 2 safras em São Paulo, 2 safras em Campo Grande, né? Já aqui já no MS já estava faceiro, né? Contente que tinha voltado para o meu estado, né? Que eu sou natural de Três Lagoas, né? E aí já em 2013 já vim para o MS. Em 2015 eu comecei a atender a Adecoagro. E aí no segundo ano atendendo a Adecoagro eu entrei na Serrana Aviação Agrícola, que eu estou nela como piloto de avião agrícola até hoje, né?
Então, são duas empresas aí que fez e faz uma diferença muito grande na minha vida profissional, né? Aprendi e aprendo muito com esse pessoal. Um time tanto da Deco Agro como o time da Serrana, né? São pessoas que eu tenho, empresas aí que eu tenho muita gratidão. Devo muito a eles. Olha só, é muito importante, né, Henrique? Tô até fugindo um pouco aqui do roteiro pelo que você me Tranquilo. falou. A gente ter a noção das pessoas e das empresas que ajudaram a gente, Sim. né? E eu até falo para todo mundo, agora a gente vai ter no Instituto MS Agro uma tarde de campo para falar de herbicidas, então tem que ser durante o dia. Mas à noite a gente vai finalizar com as empresas aplicando luminol por causa. Justamente eu falo, gente, a gente fez lá em Viema, foi Sim. muito legal. Uhum. E o barulho que se faz, não só no momento do evento, mas pós-evento em rede social, também é muito importante. Então, trabalhar com você aquele dia também foi um aprendizado que eu estou levando agora para o Instituto. Levo também como exemplo aquele evento que a gente fez, que foi muito legal, né? Então, tenho também essa gratidão por você, por a gente ter comprado essa ideia, né, de fazer essa noite de campo. Então, tenho também gratidão pela confiança que você teve em mim. Bom, nessas duas áreas, Henrique, que você atua, que estão cada vez mais próximas ou distantes na agricultura, aviões e drones, o que a sua formação e experiência como piloto de avião contribuíram para a sua atuação como piloto de drone e como instrutor também, porque você também dá curso de pilotos de drone, né? Que Sim. essa formação anterior que você tem, toda essa bagagem, Uhum. no que ela te ajudou? Olha, ajudou demais, né? Porque quando a gente vai iniciar com o drone, a gente pensa muito assim na operação do drone, na manutenção do drone, né? Porque é uma novidade e tal. Mas com o tempo eu fui ver que na verdade, o mais complicado na pulverização com drone, na verdade, não é operar o drone. É você conhecer de defensivo, né? É algo que eu sempre falo pro pessoal. O mais difícil é você, porque o defensivo você tem muita coisa, é muita coisa. Você tem inseticida, você tem herbicida, você tem pré-emergente, você tem biológico. É uma gama muito grande de coisas. Então, E o até negócio é que todo ano tem lançamento, tem né? lançamento, tem coisa nova. Então, o que eu falo pro pessoal? Por exemplo, um produtor que quer comprar seu primeiro drone, o que eu falo? Você não precisa se preocupar com a operação. Você já tem quem entende da parte mais importante, que é lá o seu operador de trator de pulverizador. Ele já sabe o que é um herbicida. Ele sabe que tem que lavar o equipamento para quando ele for fazer um inseticida, ele não queimar a lavoura. Né? Ele já sabe que ele tem que se preocupar com condição meteorológica, com direção do vento. Então, essa noção que eu tinha do avião, ela fez toda a diferença para mim no drone. Que o restante, assim, é mais fácil de você entender, de você aprender. A operação, a manutenção, o cuidado diário que você tem que ter com o drone. Então, isso aí faz toda a diferença. E é até uma dica que eu deixo aí para o pessoal, né? Se você entende de defensivo, a parte de operar, isso aí não é difícil, né? É um aplicativo de celular que você aprende a operar. O drone é isso aí. Você programa ele e você cuida dele enquanto ele faz a tarefa. Isso. E também eu vejo, Henrique, a importância da gente ter e de se fazer uma entrega de qualidade, né? Muita gente fala assim: ah, vou fazer o CAR porque precisa. Não, você tem que fazer o CAR porque você precisa não só do documento, mas também aprender. Sim. Então, a qualidade, né, das informações que passa, porque o drone também, até estou adiantando uma parte, ele democratizou a agricultura. Uhum. Porque, por exemplo, para ser piloto de avião, a gente vai até falar que tem um custo muito maior do que para ser piloto de drone. Sim. O que acontece? Muitas pessoas que nem eram da área, hoje têm a oportunidade de trabalhar na área. Sim. Aí a gente tem que ter um cuidado redobrado, porque, ao contrário, por exemplo, de você que trabalhou muitos anos com defensivo e já tem uma bagagem, essas pessoas, muitos estão começando do zero. Uhum. Então, eles precisam procurar um conhecimento, alguém que entregue algo com qualidade, que vá de fato resolver o problema, inclusive com essas dicas que você deu. Mas eu acho que tem uma coisa que você falou que me chamou a atenção, que nem um diploma, nem toda a bagagem do mundo, ou todo o tempo do mundo que se trabalha vai entregar isso, que é o Uhum. capricho, Sim. né?
Então, chamar atenção por aquilo que você falou, você fez uma aplicação com herbicida, tem o capricho de limpar, né? Exatamente. Então, é algo que é intrínseco do ser humano, que não precisa Uhum. de uma faculdade, não precisa de carro, não precisa de nada. Exato. Então, além do cara, além de tudo, a gente tem que ter esse zelo, né? Sim. E uma coisa que você falou, Jaqueline, sobre essa questão da facilidade da pessoa entrar no drone. Assim, a formação, ela não é difícil, né? Para você adquirir o seu drone também não é difícil, ele não é um equipamento caro em vista aí de um trator, de um pulverizador. Então, muita gente quer empreender, falar, vou comprar um drone, vou trabalhar com pulverização. Na verdade, isso também ele trouxe uma perca para o mercado, porque tem muitas pessoas trabalhando que elas estão aprendendo com o erro, né? Elas não têm uma bagagem, um conhecimento para trabalhar com pulverização e acaba queimando a ferramenta, né? É verdade. Mas pensando em ferramenta, o drone ele é mais uma ferramenta de pulverização. O trator, o avião, se ele for usado de uma forma sem conhecimento, ele vai causar problema também. Então, é muito importante a pessoa que quer entrar no mercado, ela buscar conhecimento. Porque você aprender com o erro na pulverização com drone sai caro, né? Sai caro uma deriva. E a deriva é um prejuízo visível, né? Você vê que você causou um prejuízo, mas existe um prejuízo na pulverização que ele é invisível. Que você fazer uma aplicação com a temperatura muito alta, com vento muito forte, você não vai ver, né? Mas o prejuízo ele vai acontecer. Porque o produto ele vai evaporar, ele não vai fazer o efeito que ele precisa fazer. E uma coisa que eu sempre falo também, Henrique, não sei se você concorda comigo, tem a questão da deriva com herbicida, que é o que a gente vê. Sim. Porque, por exemplo, às vezes está aplicando inseticida, fungicida, está tendo Uhum. deriva, só que a deriva não vai queimar a lavoura do vizinho, a gente Exato. não consegue enxergar, mas Sim. ela está acontecendo, né? Sim, ela está acontecendo, ou seja, ela não está atingindo o alvo. A evaporação ela vai estar acontecendo, né? Não vai causar um prejuízo para o seu vizinho, o fungicida que vai cair na lavoura dele, né? De repente vai trazer até um ganho. Uhum. Mas o efeito que tem que acontecer ali na planta onde você está aplicando, ele não vai acontecer. Ou seja, você não tá trazendo o benefício que você deveria estar trazendo para a planta, para o produtor que está te contratando. Porque, por exemplo, até um fungicida, um inseticida, vamos falar do inseticida. Ele é recomendado até que tenha tantos percevejos. Aí esse inseticida não funcionou. A população de percevejo vai continuar se reproduzindo, vai Sim. continuar aumentando. Então, Uhum. além de não funcionar, aquela praga vai estourar, Exato. né? Em algum momento ela vai estourar. E uma outra coisa, além de ter o prejuízo, no caso de herbicidas, de você ver, de você levar um processo, você queima seu nome no mercado. Sim. E uma coisa que eu estava falando ontem para os meus alunos lá na universidade. Assim, gente, tudo que você faz tem uma consequência. Você pode ser muito bem conhecido no mercado por um excelente trabalho, mas se você fizer alguma coisa errada, você vai ser conhecido também pelo seu erro. Exatamente. Né? Então a pessoa sempre fala assim: aquele cara ali fez aquela Sim. aplicação e deu deriva. Olha, ele fez aquela mistura, a mistura deu errado. Sim. Então você vai levar com você tudo aquilo que você faz de bom e de ruim. Isso aí o mercado ele vai punir aquela empresa ou aquela pessoa que fez, né, que eventualmente causou uma deriva, mas muitas vezes também pune a ferramenta. Também. Né? Fala assim, o drone não... Exatamente. O avião, ele tem ele é mal visto por muitas pessoas por maus profissionais que usam. O avião é uma ferramenta. Então, se ele for usado da forma correta, ele é ótimo, né? Ele é rápido, ele é ágil. Ele faz 1000 hectares ali numa manhã, dependendo da área, dependendo da taxa de aplicação, ele resolve o problema do produtor. Mas por conta de maus profissionais que usam a ferramenta e se usou muito no passado, hoje em dia com a fiscalização, né, com conhecimento chegando até as pessoas, ele vem diminuindo muito esse tipo de problema com o avião. Mas ele foi muito recorrente no passado. Então, ele é muito queimado por isso. E o drone está indo nesse caminho. Então, por isso que a gente tem que orientar, eu até acho muito bom esse tipo de informação, né? Esse tipo de programa aqui, né, de podcast, para levar informação. Para a gente falar, o pessoal procura informação, senão você está entrando em uma área, em um ramo de atuação que ele é muito exigente nesse quesito aí. A gente precisa de conhecimento para a gente não perder campo de trabalho. Isso. E falando agora, né, continuando nesse assunto de tecnologia de aplicação, Henrique, que é um assunto tão importante,
O que que você fala? Existe algo, né? Eu tenho uma opinião, mas eu quero ouvir da sua também. Algo travado. Altura de voo é tantos metros, velocidade é de tanto, volume de tanto. Tem algo travado para todas as culturas na sua visão? Ou é algo pontual, de acordo com o que está sendo aplicado, de acordo com a ferramenta, de acordo com a cultura? Então, é algo que se aprende no dia a dia? Ou é algo que a gente pode travar? Por exemplo, a aplicação na soja sempre 5 metros, velocidade sempre 36. É assim ou varia de acordo com o modelo de drone, com a cultura? Não, eu acho que é impossível, né? Ele tem que ser maleável, porque influencia muito o clima também, né? Porque conforme o clima, conforme o vento que você está usando, você tem que aumentar ou diminuir a sua altura de aplicação. Eu acho que vai muito da experiência. Eu acho que uma coisa um trabalho que você faz também, que colocar os papelzinhos hidrossensível ali para você avaliar a gota se está chegando, se não está chegando, colocar papelzinho alinhado ali para você ver a faixa que você está abrindo. Isso é muito importante para a gente conseguir definir. É claro que você não precisa fazer isso todo dia, mas você fazer eventualmente para você ter um parâmetro. Com tal vento, eu tive que usar tantos quilômetros de vento, eu tive que usar tal altura, tal faixa, Gota, tamanho de gota. né? Você varia muito a abertura de faixa conforme a micra que você coloca ali no drone. Então, eu acho que é impossível você cravar. Né? E uma coisa que eu vou dar bastante exemplo aqui da sala de aula, até porque também eu vivo a sala de aula, eu falo para os alunos o seguinte, Henrique, quando a gente vai num médico, né, o médico não tem como olhar para você e falar assim, Henrique, você está com pressão alta, né, você está com diabetes. Não, ele te pede um exame. Sim. Ou seja, ele tem uma ferramenta para avaliar a tua saúde. E nós que trabalhamos no campo, a gente também não pode só olhar para uma aplicação ou olhar para o clima e falar, eu acho que o vento tá tal. Não, você tem que ter ferramenta. Tenha um termohidronemômetro para ter um número de como está a condição climática. Né? Não confie só no, eu acho que o vento está dando para aplicar. Quer monitorar se a aplicação está sendo boa ou não, igual você falou, esporadicamente, veja se a micra que caiu do drone naquele vento, naquela temperatura, foi a micra que chegou no papel, né? Tem a ferramenta de avaliar se a aplicação está sendo feita de qualidade. Eu tenho uma cauda, eu tenho meu cafezinho aqui, Henrique. Não tem como eu olhar para o café e falar, esse café aqui está com pH de tanto. Não, tem um pH-metro para medir. Justamente. Então, a gente tem que utilizar essas ferramentas, que são relativamente baratas, muito baratas, para você ter uma resposta mais assertiva. Exato. Né? Se você colocar o preço do defensivo, o preço da pulverização e o preço de um papel hidrossensível, né? A pessoa acha que é caro o papel, mas é muito mais caro você estar fazendo uma pulverização e ela não está funcionando, não está chegando, do que você ter um papel hidrossensível, do que você ter a ferramenta para fazer a medição ali na hora. E às vezes até surpreende, né, Henrique? Que tem algumas vezes que a gente faz aplicação e a gente não consegue enxergar. Eu estava até falando pro Henrique aqui do problema de visão dos 40 a mais, né, Henrique? A gente passa dos 40 e começa a enxergar um pouco pior. Mas a gente não tem como olhar e falar assim, tá chegando produto, tá chegando gota. Isso engana muito. Teve até questão de aplicação com drone, Henrique, que eu acompanhei, eu achei que não estivesse chegando quase nada, por causa da minha visão. Mas quando a gente pega o papel, passa numa ferramenta, passa no Dropscan, a gente consegue falar, poxa vida, chegou 50 gotas, eu não imaginava que tinha chegado tanto, né? Sim. Então surpreende tanto positivamente quanto negativamente, mas a gente tem que pensar como se fosse um médico. Sim. A gente não pode olhar e falar assim, o vento tá bom. Não, tem a ferramenta para medir, né? Exatamente. Hoje a gente tem até o luminol, né? Você pode ter o luminol com a lanterna. O luminol, ele vai mostrar, não é só à noite, durante o dia. Se você tiver aquela lanterna específica para o luminol, durante o dia você vê em cima da folha mesmo como que está chegando esse produto. Isso mesmo. E tem vários também. Nossa, o luminol, eu fiquei muito fã dessa ferramenta, gosto bastante. E a gente vai usar de novo o luminol. Sim. Mas são ferramentas que a gente tem que usar. Então, foi-se o tempo que você ia no médico, ele te olhava e ele, por intuito, né, ou adivinhava aquilo que você tinha. Isso. Você vai no médico hoje, ele te pede uma porrada de exame. Outra coisa, eu acho que você até que comentou comigo, quando a gente ia fazer, estava organizando para fazer a noite de campo lá em Viema, sobre adjuvante, né? A questão do adjuvante, ele ajuda bastante, mas só que você tem que definir para que você quer o seu adjuvante, né? Então, é algo que você tem o domínio e, pessoal, procure entender, né, o adjuvante que você precisa aí. Se ele é para fixar a gota, se ele é para espalhar a gota, se ele é para evitar deriva. Porque às vezes, eu estou usando adjuvante, resolvi o meu problema. Não é bem assim, né?
Temos que ter esse conhecimento. É igual você falou, tudo, né? O avião, o drone, o adjuvante, até um remédio que a gente toma, por exemplo, para dor de cabeça. Pode ser remédio, pode ser veneno, depende de como eu estou usando. Exatamente. E o adjuvante tem adjuvante para várias funções, né? Tem, por exemplo, segunda-feira eu estava conversando com um senhor lá do Mato Grosso, Henrique, Uhum. com aplicação de drone, e ele Uhum. falando de diluição de produto pó. Sim. E eu falei para ele de adjuvante específico para diluir aquilo lá. Uhum. Aí ele me falou de uma outra formulação que também é vendido líquido, mas o ingrediente ativo é pó. Eu falei, ó, essa formulação você trata como se fosse pó, Uhum. porque o ingrediente ativo está em pó. Então, são alguns detalhes, né, que se tem que refinar sobre produtos, mas aquilo que a gente está comentando, né? Não existe uma receita que dá certa para todo mundo. A gente tem Exatamente. que tratar a agricultura, tem que tratar a ferramenta e a aplicação como se fosse individual mesmo, como se fosse um indivíduo. É aquela bordão do agrônomo, depende, né? Depende Não tem mesmo, é como a gente verdade. fugir do depende, a gente tem que avaliar cada situação. Então, É. cada aplicador aí, né, deve avaliar a sua situação e procurar conhecimento para algo específico para ele. E uma coisa que eu falo também lá na agronomia, eu falo assim, ó, eu sou muito fã do depende, porque realmente depende. É, Mas você tem que saber do que depende. Depende do clima, isso. depende da cauda, depende do Uhum. drone, depende da Exato, altura. Então exato. você tem que dar essa resposta também para não ficar algo É. muito E vago. depende da ferramenta que você está usando para aplicar também. O drone, avião, trator. É, é verdade. Bom, Henrique, agora eu quero que você fale, eu quero falar com o Henrique empresário. Opa. Como empresário de uma revenda, que você que tem de contato direto com o produtor, com o operador, com aquelas pessoas que compram um drone e já têm uma experiência, mas Uhum. também compram um drone com o intuito de iniciar na agricultura, que é isso que a gente já até comentou. Sim. Quais são as principais dúvidas de uma pessoa que já tem experiência e de uma pessoa que está iniciando agora para trabalhar com drone agrícola? Tá, eu vejo assim, o pessoal que já tem experiência com drone, ele já está pensando muito assim em novas tecnologias, em novos drones. O que o mercado tem, porque na verdade ele é muito empolgante, o mercado do drone. Todo ano ou cada 6 meses ele tem uma inovação. Na verdade, a tecnologia ela é tão fácil que ela chega, você já domina ela. Não é difícil. Porque quem já está operando, quem já está trabalhando com a tecnologia, ele já começa a ver vídeo no YouTube, já tem uma noção do que vai chegar e a pessoa quer ver. Né? Tá empolgada para ver aquilo ali. Ela viu aquilo ali, ela já sabe que daqui 6 meses já vai ter algo novo. Né? Então a pessoa já fica querendo saber o que é algo novo. Agora mesmo a gente já tem o T55, né? Como que é esse T55? Ele é leve, realmente? Ele não é leve? Ele é leve, tá, pessoal? Eu já tive lá em São Carlos, no Pode falar lançamento para a lá. gente dessa É, novidade aí, Henrique. Pode falar. é muito leve. Para a pessoa trabalhar ele sozinho, com uma pessoa só, é muito fácil. Ele é muito prático. E aí ele tem duas versões. O pessoal quer saber como que é a bateria de 20 mil mAh, como que é a bateria de 30 mil mAh. Fica naquela curiosidade, né? Então, é mais curiosidade pro novo, né? E o pessoal que tá chegando, o produtor rural, né? Em geral, é o produtor rural que está entrando, conhecendo o mundo do drone. É aquela preocupação. Na verdade, esse é o que tem algo assim para ser quebrado, né? Aquela quebra de cultura do novo, né? Porque é algo que voa, né? Como que eu vou fazer? Eu quero, porque muita gente está entrando, quem está entrando não está voltando, não está regredindo, porque, ou seja, não está regredindo porque é bom, né? É. Aprendeu a trabalhar e viu que tem algo bom naquilo ali. Então é aquela preocupação, né? Como é que vai ser? O que eu tenho que fazer, né? Eu vi isso, essa necessidade do produtor, a necessidade do produtor de entrar, mas sem saber como. Então eu estou trabalhando isso aí, né? Eu tenho toda essa parte, não é só venda de drone. Aham. Então na empresa eu tenho esse acompanhamento. Essa preocupação, né? Essa preocupação. Vender drone, um produtor me falou isso agora há pouco tempo, lá em Viemos, o seu Jorge Fávaro. Falou, Henrique, vender drone, muita gente está vendendo drone. Agora, ensinar a trabalhar, ter pós-venda, entrega técnica, começa pela uma boa entrega técnica, mas ela não pode parar na entrega técnica. Tem que ter um pós-venda, um acompanhamento, um treinamento, porque as dúvidas, elas vão. Não é em 2 dias de treinamento que você vai resolver essa questão da quebra cultural. Verdade. Os problemas, eles vão surgindo no dia a dia com o drone, né? O problema, assim, operacional, de conhecimento, de experiência. E eu tenho esse time que vai tirar toda essa dúvida, vai quebrar essa cultura e o pessoal vai
vai aprendendo a trabalhar com drone e vai vendo que é bom. Em vez do cara, o operador de trator, que está lá acostumado a ficar chacoalhando lá na cabine do trator, né, e cansando e tal. Agora, ele, na verdade, ele solta o drone, fica ali acompanhando, ele pode tomar um tereré, conversar. Claro que ele tem que ficar olhando o controle, né? Mas é diferente, ele vai cansar muito menos, né? No final do dia, ele não vai estar com aquela canseira. O drone está fazendo o trabalho dele. E até o contato com o defensivo, porque você vai ter contato na hora da mistura de calda. Sim. Depois, o drone está bem distante do Exatamente. operador, né? Se você tem um entupimento no pulverizador ali, alguma cauda, tem alguma reação, entope os bicos. Para você limpar, quantos bicos tem no pulverizador? Nossa. Eu não sei, é muito. O drone são 2 bicos, né? 30, 50, e por aí vai 90. Então, o contato com o defensivo ele é muito menor, é muito mais rápido para você resolver o problema. Então, é tudo isso aí que a gente vai levando pro pessoal para ter essa quebra de cultura, nesse acompanhamento pós-venda. Henrique, no ano, acho que era, não lembro se era, só sei que foi antes da pandemia, gente. Eu comecei a fazer os testes com drone com MG1P, depois foi pro finado T10, que tinha ponta hidráulica. Finado não, tem bastante gente que trabalha com T10, né? Um dos ainda tem primeiros alguns drones que aí. tem um drone bom. Depois T40, T25, T50 e T70 e T100, e as coisas foram evoluindo. Mas o que eu vejo? Há muito tempo atrás, as pessoas tinham muito medo de comprar drone e vou fazer uma analogia aqui a carro, né? Uhum. Carros elétricos. Por exemplo, eu tenho meu pai tem um carro elétrico, ele ama. Eu tenho medo de adquirir, por quê? Porque eu falo assim, poxa vida, se der algum problema, será que tem mecânico para isso? Será que tem alguém que consegue arrumar um carro elétrico? Antes se tinha esse medo, poxa, eu vou comprar um drone, mas quem vai dar essa assistência técnica se acontecer alguma coisa? Como que tá a situação aqui no MS, lá em Viema? Vocês fazem também essa parte de assistência técnica? Então, eu comecei na pulverização em 2023. A pedido da Decoagro, né? Ele estava precisando e aí acabou que eu montei a empresa, mas eu tive muita dificuldade lá em 2023 com assistência, com peças e com quem fazia o serviço, né? Ali na região de Viema, a gente tem a Pulveriza Drones, né? Que vai resolver esse problema. Em geral, no estado do Mato Grosso do Sul, eu não consigo te falar, porque as revendas elas estão distribuídas, né? Eu sei que Chapadão tem. E a ideia da marca, da DJI, é que tenha na loja, né? Não só a venda do drone. É que tenha peças e tenha técnicos habilitados, né? Então, ali na região de Viema, Nova Andradina, Naviraí, o pessoal pode procurar a gente, que a gente tem tudo isso aí. Não só pessoas com curso, né? Porque uma coisa é você fazer um curso, outra coisa é você saber executar o serviço com segurança, né? E a gente tem lá. A gente tem pessoas lá que trabalham comigo há 3 anos e meio já, que já trabalha com assistência técnica. E eu tenho lá, é claro que eu não vou falar, eu tenho todas as peças, né? Porque a gente vai vendendo, eu vou repondo para os meus drones também, mas a gente procura sempre ter todas as peças que o pessoal precisa no dia a dia aí. Uhum. Então, na nossa região ali, eu sei que a pessoa vai ter assistência, né? Aqui em Dourados também, a gente tem empresas que representam a marca, né? Então, aquele medo antigo que se tinha, igual eu tenho hoje com o carro elétrico, pode ser até um medo bobo meu, né? Eu tava pensando nisso hoje, vindo no caminho, comparando carro elétrico com drone. Meu pai comprou um carro elétrico, ele é o maior. Eu falei assim, pai, você nem vende carro elétrico, por que você tá fazendo tanta propaganda? Sim. E meu medo era esse, aí eu penso nisso, né? Mas que bom que, assim, você que tá pensando em adquirir um drone, além de ter curso de piloto de drone, CAR, então aqui no Mato Grosso do Sul a gente também tá muito bem servido em relação a peças, então não tem essa preocupação. Ah, meu drone vai ficar parado 1 mês, 2 meses, isso já não acontece mais. Exato, justamente. Em dezembro do ano passado, a marca DJI, ela fez um projeto de expansão aqui no OMS, né? E foi quando eu iniciei meu contato com eles, né? Eu via a necessidade do nosso estado, né? E de lá para cá, eu inaugurei a minha loja. Eu sei que Rio Brilhante também tem uma loja, que agora já tem assistência também. E eu não sei falar outras cidades, mas aqui na nossa região, né? Iviema, pessoal, não fique com medo de comprar drone por falta de peça e manutenção. Iviema e região, né? Toda a região ali o Vale do Iviema, né? Aqui Deodápolis também, que eu não sei se faz parte lá do Vale do Iviema. Ali tem peça, pode procurar. Ontem o pessoal lá de Naviraí estava lá comprando peça com a gente, né? Pessoal de Nova Andradina tá vindo em Viema trazer drone para manutenção, bateria para manutenção.
Outra coisa que a gente tem atendido bastante, me surpreendi, a gente tá surpreso com o drone de imagem também. Né? A gente também está arrumando drone de imagem. Pouca coisa que a gente não arruma, e a gente não arruma não é porque a gente não tem peça ou não consegue fazer o serviço. É porque os drones vão ficando defasados. Que o valor para você arrumar o drone de imagem, de repente compensa você comprar um drone novo, né? Então, agora, como a gente inaugurou lá em março, e foi praticamente na entre-safra, a gente teve mais drone de imagem para arrumar do que drone de pulverização. Agora que está vindo mais drone de pulverização para a gente arrumar. Então, toda a gama aí de drones de pulverização e drone de imagem, leva lá para a gente que a gente conserta para vocês, tá? Olha só. Henrique, estamos caminhando aqui para o final, mas eu tenho, as já? perguntas são bem importantes, hein? Você Vamos lá. pode dar pano para manga. Quais são os erros comuns que mais acontecem na aplicação aérea? Aí você pode falar de avião, de drone, do que você quiser. E como fazer para evitar? Tá. Eu acho que o mais comum e é muito pouco visto é equipamento desgastado, pico desgastado. Eu acho que é o mais comum. Um avião, cara, tem avião que roda 10 anos quando é bico, né? E você não vê a olho nu o desgaste. E você vai fazer uma calibração, colocar os baldes lá embaixo. Justamente, é tão simples fazer, né? E eu aprendi isso aí lá em Quanto Viema. que custa um balde? Então, e o tempo que você perde ali, né? Eu aprendi isso lá em Viema com a Deco Agro, Marcelo Drescher, Serrana, a gente fazendo os testes, né? Então, uma simples troca de ponteira, você não precisa trocar o bico todo, você troca a ponteira aí e resolve. E eu tô aprendendo isso no drone também. O drone ele também tem um desgaste ali, e a gente fazendo os testes, né, a gente vê que... Então, é um erro muito simples, que você é olho nu, você não vê a diferença de um bico para outro, tanto no avião quanto no drone. Então, você tem que fazer o teste, tem que fazer avaliar, usar ferramentas para avaliar. Ô, Henrique, deixa eu te falar o seguinte, eu acho que semana que vem eu vou estar lá em Viema, dá pra gente combinar de tentar fazer um conteúdo de vazão em ponta de drone lá na sua empresa, a gente tentar fazer um conteúdo, tentar gravar. Sim, com certeza. E é um vídeo bem simples, um vídeo rápido, que eu acho que vai poder ajudar muita gente também, né? Talvez com o avião não dê tempo. Sim. Mas daria pra gente combinar também, porque... A DJI agora, ela tá desenvolvendo um mapa de avaliação a cada centímetro de avaliação de taxa de aplicação por centímetro. Que até então ela tem essa avaliação média, né? De todo tiro. Ela não tem centímetro a centímetro. E aí a gente vai conseguir, em breve vai estar isso aí no aplicativo da DJI já. Para quem acompanha lá no Smart Farm no celular, a gente vai conseguir gerar um mapa de aplicação centímetro a centímetro, de altura de voo centímetro a centímetro também. Eu achei muito bacana isso aí. Você vai fazer uma diferença muito grande. Olha só, tanto para aquele que contrata o prestador de serviço, às vezes ele quer saber, ele quer um mapa, aí você tem a prova de que tá tudo ok, justamente, centímetro a centímetro, isso, né? Até foi algo que eu sugeri para eles agora lá no Conecta, eu tive contato direto com o pessoal que desenvolve desenvolvimento da DJI, né? Eu sugeri isso aí para eles, porque outras marcas de pulverizador terrestre aí, ele já tem essa ferramenta. Eu falei, vamos desenvolver também, né, pessoal, para a gente não ficar para trás. Não só a questão da taxa de aplicação, quanto da altura de voo, que o drone, então, para a gente ver como que está a sua oscilação, a altura de voo. Quantos por cento, né, que oscilou. Justamente. Nossa, isso é muito interessante, hein? Muito interessante, faz toda a diferença. Para quem está contratando, para vocês, para todo mundo. É isso aí. Henrique, agora a pergunta que eu vou fazer é direcionada, assim, que eu quero até, se der, fazer um corte para mandar para os meus alunos. Mas qual conselho que você daria para os estudantes, para os jovens, para aquele que quer seguir a carreira de piloto de avião e de piloto de drone? Olha, é um assunto que eu evito, mas eu vou falar aqui com você, particularmente, né? Mas agora não vai ser particularmente. Não, tô brincando. Mas eu acho que é algo que tem que ser dito, né? Isso, tem que ser visão, dito. Né? Fique à vontade. Se eu pegar a mentalidade do Henrique ali, vamos colocar aí de 2022, que eu entrei no drone em 2023, começo de 2022, para agora, ela mudou muito. Assim, pensando em pulverização aérea, né? Esse mundo de pulverização aérea que ela é gigante e ele deve crescer cada vez mais, né? A pulverização aérea. Se pegar o Henrique de 2022 para agora, mudou demais. Eu não tinha essa visão que eu tenho hoje. Mas o drone, não o drone, é só o drone que eu trabalho, é a pulverização com o ARP, né? Que é a aeronave remotamente pilotada.
ela cresceu demais de lá para cá, né? Hoje a gente tem o Paica, os drones DJI, outras marcas aí eles estão cada vez maiores, cada vez com mais tecnologia, né? Eu acredito, eu não consigo estimar tempo, né? Mas eu acho que logo o piloto de avião, a pessoa dentro de um avião, ela vai ser substituída, né? Então a pessoa tem que pensar muito em entrar, e iniciar agora. Quem já tá, eu já tô na área, né? Eu acho que eu não vou sofrer tanto. Agora, quem está iniciando, pensando em iniciar agora, é muito difícil, é dolorido falar isso, dói, tá? Falar isso, porque é um sonho de muitas pessoas, né? Ser piloto de avião agrícola, ser piloto de avião, eu acredito, assim, que tem um período muito curto, né? Porque você veja bem, tantos acidentes que acontecem aí por ano, né, com o avião agrícola, é uma vida que está ali dentro, né? Então, você pega aí as empresas multinacionais, isso é algo que o meu patrão me falou um tempo atrás, o Caio da Serrana lá. Falou, você pega uma multinacional, que lá um avião se acidenta e Deus o livre, lá o piloto vem a óbito, né? Algo muito ruim. As multinacionais, elas trabalham muito para que isso não aconteça, para que ninguém se machuque, né? Isso é um valor que empresas grandes têm. Eu acredito que o pequeno, todo mundo pensa nisso, né? Uhum. A vida humana, ela deve ser preservada e tal. Então, pensando muito nisso e como a tecnologia vem evoluindo, eu acredito que a gente deve migrar, né, para a ARP. Para a ARP, seja ela de decolagem horizontal, seja ela de decolagem vertical, deve migrar, porque a tecnologia ela vem evoluindo muito, né? Então o piloto ele vai ser tirado ali de dentro. Até pensando também na questão da formação do piloto de avião, ela é muito cara. Para você manter um piloto de avião, ele é caro. Eu sou caro, gente. Tá? É caro, porque tem que ser caro, porque é a sua vida que está ali, né? Sendo colocada em risco, né? Tem que ser caro mesmo. Então isso aí deve ser substituído. Agora, pensando num piloto de drone, de ARP, seja VTOL, seja decolagem vertical, decolagem horizontal, vai fundo, né? Porque o mercado necessita. E tanto para os dois, né? Eu acho que o pessoal que opera lá o Paica, o Pelican, deve ganhar um pouco mais, porque ele é um pouco mais complexo, né? Exige-se mais pessoas para operar ele. Eu acho que, se não me engano, são 4 pessoas para operar o Paica, né? Vicente, quando você vier aqui em Dourados no dia 7 de outubro, a gente vai conversar aqui também no podcast, viu? E traga o Pelican, porque o que tem Isso, de é isso gente, aí. ó, recado pro Vicente, hein? O Uhum, que tem de gente querendo conhecer o Pelican mais de perto, e aqui tem é, um mercado muito grande aqui no sim, MS. sim. Então, Henrique, em resumo, o piloto vai sair só de dentro da aeronave, vai continuar com a mesma Justamente. responsabilidade. A pulverização aérea, né? Ela vai seguir, ela vai continuar e ela vai crescer. Agora, o piloto de avião agrícola não demora muito que ele vai sair de dentro do avião. Meus amigos que são pilotos de avião agrícola aí já vão pensando em alguma coisa aí, né? Quem sabe drone, né? Compra drone lá na pulveriza, vai trabalhar com pulverização, porque o piloto de avião agrícola, é claro que tem todo um perfil que tem que se pensar se a pessoa quer ser empresário, se ela quer lidar com pessoas, se ela quer liderar pessoas, né? Porque uma coisa é você estar lá dentro do avião, você pilotar o avião, outra coisa é você empreender, É né? Ter verdade. que lidar, né? Toda a É, burocracia, né, gente? papel, burocracia, tem E gente que. outra, primeiro você investe um dinheiro alto para ser um empresário, para depois você Justamente. pensar quando você vai. Justamente. Mas o piloto de avião agrícola, ele tem muito a acrescentar na pulverização com drones, porque ele tem uma bagagem de conhecimento, né? Exato, É, perfeito. Henrique, para encerrar, né, eu quero que você, se você pudesse, não só o Henrique piloto de avião, piloto de drone, mas se você pudesse resumir a sua missão, no geral, o que que você falaria? Qual seria a sua missão, assim, pessoal, profissional, se você quiser até falar? tá. Uma missão profissional. Construa pontes. Pontes, né? Imagina você do lado de cá, do rio, e uma pessoa do lado de lá do rio. Construa pontes. Porque a ponte, geralmente, ela é mão dupla, né? Ela não só vai, ela vem também. Verdade. Isso é muito importante, né? Eu vejo isso. Construa ponte. Mais uma coisa é não pensar só aqui, na terra. Pensa no céu, né? A gente tem algo a mais. Tudo isso aqui que a gente vive aqui, no nosso dia a dia, é muito importante para a gente viver bem, né? A gente precisa de expectativa, de esperança, de renovo, de coisa nova. Igual essa mudança para mim essa mudança não, porque eu não mudei, eu não parei de voar agrícola, né? Essa Uhum. chegada do drone na minha vida, primeiro a pulverização, depois a loja,
É muito bacana isso, né? A gente vive, você também tem uma vida, né? Vai para lá, corre para cá. É gostoso, né? Esse dia a dia nosso. Mas a nossa vida não é só aqui. Ela continua. Isso aqui é um pedacinho muito curto, né? Então vamos pensar no depois também. Nossa, muito bonito isso que você falou. E eu sempre começo amanhã escutando ou algum podcast cristão, né, ou algo assim. E eu escutei hoje um negócio interessante que, nossa, casou direitinho com o que você falou, que a vida terrena é como se fosse uma gravidez, uma gestação. Uhum. A vida mesmo, ela vem posteriormente, né? Eu Justamente. também acredito nisso, Henrique. Também Justamente. acredito. Bom, queria te agradecer você ter vindo lá de Viema Prazer. pra acordar cedo já não é um problema pra gente, Ah, né? não, já Eu tava pode. na casa da minha mãe, tava às 5 horas da manhã acordada, escutando podcast no Sim. celular. Mas ter deixado sua loja, né, pra Uhum. vir pra cá conversar com a gente, bater esse papo, então queria te agradecer. Queria agradecer a oportunidade que vocês me deram na noite de campo. Foi muito legal, eu falo pra todo mundo da experiência que a gente teve. E agradecer também à Mútua, ao CREA, por estarem ajudando a Associação dos Engenheiros Agrônomos, porque à medida que a gente fortalece uma associação, e uma associação ela serve justamente para isso, né? A função de uma associação é levar informação para os profissionais. Uhum. Então é isso que a gente está fazendo também através desse podcast, né? Agradecer o Bruno Pontin, que é o presidente da IAGRAM, e agradecer a todos vocês que estão assistindo, tá? Muito obrigada, até mais. Obrigada, Henrique. Valeu, eu que agradeço.